Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, o foco total é num cara essencial para quem treina: o carboidrato. A gente vai mergulhar em dois documentos bem importantes da nutrição esportiva para tirar o néctar sobre esse combustível. Exatamente. A gente tem aqui, olha, um posicionamento bem forte de 2016, que junta a ACSM, a Academy of Nutrition and Dietetics e os Dietitians of Canada. E do outro lado, uma revisão mais recente, de 2018, da ISSN, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, liderada pelo Kierkegaard. São referências de peso, né? Com certeza. E nossa missão aqui é, assim, bem clara: entender as melhores jogadas para usar os carboidratos a nosso favor. Pensando no antes, no durante e no depois do exercício. A ideia é sacar como otimizar não só a performance ali na hora, mas também como o corpo se adapta com o treino, né? Quanto comer, quando e por quê. É isso aí, o objetivo é pegar essas recomendações que às vezes vêm numa linguagem meio densa, né, de artigo, e transformar em coisa prática, aplicável, sem muito mistério, direto nos pontos-chave de como gerenciar esse macronutriente. Perfeito. Então, bora começar a desembrulhar isso. Qual é a lógica principal, assim, por trás da importância do carboidrato para quem se mexe segundo esses especialistas? Olha, a lógica é bem direta. Carboidrato é a fonte de energia, digamos, preferida e mais rápida para os nossos músculos e para o cérebro quando a gente está se exercitando. Principalmente se o negócio aperta, sabe? Mais intensidade e mais duração. Aham. E as nossas reservas internas, que a gente guarda como glicogênio, né, no músculo e no fígado, elas não são infinitas, elas são meio limitadas e acabam. Então, saber gerenciar isso é, assim, fundamental. Entendi. E está super ligado num conceito maior, que é a tal da disponibilidade energética. Basicamente, ter energia suficiente não só para o treino, mas para tudo que o corpo precisa fazer. Se a gente não maneja bem os carbos, essa disponibilidade pode ficar comprometida. Entendi. Energia é o nome do jogo. Então vamos para o básico do dia a dia. Quanto carbo uma pessoa ativa, uma atleta, precisa mesmo consumir? Imagino que não seja um número fixo para todo mundo, né? Não, de jeito nenhum. As recomendações são quase sempre individuais, sabe? Baseadas no peso da pessoa. A gente fala em gramas por quilo de peso por dia. E nossa, a variação é enorme. Depende muito do quanto e de como a pessoa treina. Volume, intensidade, tudo isso conta. E que faixas são essas? Dá para ter uma ideia geral com base nessas fontes que você mencionou? Dá sim. As duas fontes dão um bom panorama. A revisão do Kierkegaard, de 2018, detalha bem isso. Para quem faz tipo uma atividade mais leve, um fitness geral, talvez algo entre 3 a 5 gramas por quilo por dia já resolva. Certo. Agora, se o treino já é moderado ou intenso, coisa de 1 a 3 horas por dia, aí a necessidade já pula para a faixa de 5 a 8 gramas por quilo. E para quem pega mais pesado ainda? Tipo, treino muito longo ou muito forte? Pois é, aí os números sobem mais. Treinos bem intensos, tipo 4 a 5 horas por dia, já pedem de 8 a 10 gramas por quilo. E para atletas com volumes assim absurdos, sabe? Ultramaratonista em fase de pico, por exemplo, pode precisar mirar em 10, 12 gramas por quilo por dia, ou quem sabe até mais. Nossa, 12 gramas por quilo? É bastante coisa. É sim. E o pessoal da ACCM, lá em 2016, meio que concordando com essas faixas, falando num espectro de 3 a 10 grama-quilograma a dia, mas também abrindo para até 12 grama-quilograma a dia nesses casos extremos de duração e esforço. Ou seja, a variação é gigantesca mesmo, e o que essas fontes batem na tecla como sendo crucial na hora de aplicar esses números? O ponto-chave que os dois documentos reforçam muito é a periodização. Não dá para comer a mesma quantidade de carbo o ano inteiro. Tem que ajustar conforme a fase do treino. Tá na base, tá perto da competição, tá recuperando. Ah, claro. Os objetivos mudam, a energia gasta muda, então a comida, especialmente o carbo, tem que acompanhar essa dança. Individualizar e periodizar. Essas são as palavras mágicas aqui. Faz todo sentido ajustar a alimentação ao treino. Agora, mudando um pouco o foco pro timing. E comer carboidrato antes de começar? Antes do treino ou da prova? Tem uma janela ideal para isso? E qual o objetivo principal? Tem sim. A janela clássica que eles recomendam é entre 1 e 4 horas antes de começar a atividade. E o objetivo principal aqui, olha que interessante, não é nem tanto encher o tanque do músculo,
que idealmente já está legal do dia anterior, mas sim garantir que o fígado esteja com glicogênio em dia, O fígado? Por que o fígado especificamente? porque é o fígado que libera a glicose no sangue para manter a glicemia estável, né? E as reservas dele podem cair bastante depois de uma noite de sono, por exemplo, em jejum. Então, essa refeição antes do exercício ajuda a completar esse estoque do fígado e dá aquela energia inicial para começar bem. Entendi. Foco no glicogênio hepático, então. E em termos de quantidade, nessa janela aí de 1 a 4 horas, quanto se recomenda? A diretriz da ACSM sugere comer de 1 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso. Essa variação grande de 1 a 4 é porque depende de quanto tempo falta para o exercício e também de como cada pessoa tolera, né? Aham. Quem come 4 horas antes, talvez aguente mais do que quem come só 1 hora antes. Testar o que funciona para você sem dar desconforto no estômago é super importante. E o tipo de alimento, tem alguma dica prática vinda dessas fontes? Algo para facilitar? Tem sim. A CSM dá umas dicas boas. É melhor escolher comidas com pouca gordura e pouca fibra, e com proteína moderada. Por quê? Gordura e fibra demoram mais para sair do estômago, né? Podem pesar ou dar desconforto na hora H. Certo. Então, carboidratos que digerem mais fácil costumam ser a melhor pedida. Às vezes, uma refeição líquida, tipo um shake ou vitamina, pode ser uma boa, viu? Especialmente para quem fica nervoso antes de competir ou tem pouco tempo. Ah, e tem um ponto que a CSM comenta sobre o índice glicêmico, o IG, dos carbos antes do treino. Rolou muita conversa se era melhor baixo IG para liberar energia mais devagar. Sim, já ouvi falar disso. Pois é, mas a conclusão deles é que não tem uma prova tão forte assim de que escolher baixo IG antes do exercício traga um benefício claro para todo mundo, sabe? Especialmente se a pessoa também vai comer carbo durante o exercício. A estratégia durante o treino pode meio que compensar isso. Entendi. Então o foco é ter energia e não passar mal. Beleza. Agora vamos pro durante. Essa é uma dúvida clássica. Precisa mesmo comer carboidrato enquanto tá lá, suando a camisa, no treino ou na competição? É sempre necessário? Olha, sempre não. Mas em muitas situações é sim muito recomendado e traz vantagens. Os dois documentos, ACSM e Kerksic, concordam nisso. Comer carbo durante o exercício, quando faz sentido, ajuda a poupar o nosso próprio glicogênio, né? O do músculo e do fígado. Aham. Fornece energia de fora direto para o músculo, ajuda a não deixar a glicose do sangue cair demais, evita hipoglicemia, e pode até, olha só, dar um up no cérebro, melhorar a sensação de esforço, a motivação. Esse efeito no cérebro é bem curioso mesmo. Mas a partir de quanto tempo de exercício ou que intensidade essa suplementação durante vira algo realmente importante? As fontes dão umas pistas. Para exercícios que são intensos, mais curtos, tipo menos de 45 a 60 minutos, geralmente não precisa se preocupar com isso. A CSM Kerksic. O nosso estoque interno costuma dar conta do recado. Agora, se a atividade é intensa e dura um pouco mais, entre 45 e 75 minutos, aí pequenas quantidades de carbo podem sim ser úteis. E aqui que entra uma estratégia bem interessante que a ACSM menciona, o tal do mouth rinse, o bochecho. Peraí, bochechar uma bebida com carboidrato e cuspir fora? Isso funciona mesmo? Parece, sei lá, meio truque. Qual a explicação? Parece estranho, né? Mas a ciência por trás é legal. A ideia não é absorver a energia dali, é um efeito no sistema nervoso. A gente tem os receptores na boca que sentem o carboidrato. Sério? Sim, e quando eles são ativados, mandam sinais para o cérebro, para áreas ligadas à recompensa, motivação, controle do movimento. E isso pode fazer a pessoa render mais ou sentir menos cansaço, mesmo sem ter engolido as calorias. É como se o cérebro recebesse um aviso. Opa, tem energia chegando. E aí libera para você se esforçar um pouco mais. Caramba, que doideira! O sistema nervoso participando ativamente disso, muito bom. E para exercícios mais longos ainda, tipo corrida, pedal de algumas horas? Aí sim a coisa muda. Para exercícios de endurance mesmo, que passam de 1 hora e vão até umas 2 horas e meia, ou para esportes que são intensos e intermitentes, tipo futebol, basquete por mais de 90 minutos,
A recomendação padrão tanto da ACSM quanto do Kerksick fica ali na faixa de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Ok, 30 a 60 gramas por hora. E como é que a gente coloca isso em prática? As fontes dão alguma sugestão de como consumir isso? As esportivas, aquelas que têm uns 6 a 8% de carboidrato. Isso dá tipo 6 a 8 gramas para cada 100 ml de líquido. Entendi. A sugestão seria tomar uns 350 a 470 ml disso a cada 10 ou 15 minutos. Isso ajuda a bater a meta de carbo por hora e ainda ajuda a hidratar, né? Embora nosso foco hoje seja o carbo. Mais gel, goma de carboidrato, tudo isso serve para chegar nessa meta também. E para os malucos da ultra-resistência? Aquela galera que fica horas e horas e horas na ativa. A necessidade deles é maior? Com certeza. Para eventos que passam de 2 horas e meia, 3 horas, a demanda de energia é tão brutal que a necessidade de carbo pode aumentar bastante. A ACSM fala que, nesses casos, a ingestão pode precisar chegar até 90 gramas de carboidrato por hora. 90 gramas por hora. Caramba, isso é muito. Mas o nosso intestino dá conta de absorver tudo isso? Eu achava que tinha um limite. Tem um limite sim, se a gente usar só um tipo de carbo, tipo só glicose. A absorção dela usa umas portinhas específicas no intestino, os SGLT1, que meio que lotam ali por volta de 60 gramas por hora. É aí que entra a jogada dos carboidratos de múltiplo transporte, os MTCs, que as duas fontes destacam. Múltiplo transporte? Como funciona essa estratégia dos MTCs? Me explica melhor. A ideia é misturar tipos diferentes de açúcar, que usam portas ou transportadores diferentes para entrar no sangue. O exemplo mais comum é misturar glicose ou maltodestrina, que vira glicose rapidinho, com frutose. A frutose usa outra porta, o GLUT5. Ah, entendi. Usa mais de uma porta ao mesmo tempo? Exatamente. Aí você não sobrecarrega uma porta só. Usa 2 vias de absorção ao mesmo tempo e isso aumenta a capacidade total do intestino de absorver carbo. Permite que o corpo use mais energia por hora, mais que os 60 gramas por hora, chegando talvez perto dos 90 gramas. O Kerksick e colegas até sugerem uma proporção boa, tipo 1 parte de glicose malto para 0,8 a 1 parte de frutose. Faz sentido. Usar vias diferentes para não ter congestionamento na entrada. Mas aí vem a pergunta. É essa absorção maior, esse uso maior de energia, isso sempre significa melhor performance na prática? Ótima pergunta. E aqui tem um debate importante, viu? A ACSM, naquela análise de evidências deles, a HelioCoin9, coloca um pé atrás. Embora a teoria dos MCCs funcione bem no laboratório, a gente vê que oxida mais carbo à prova, de que isso sempre leva uma melhora clara no desempenho lá na competição real. Bom, algumas revisões dizem que essa evidência ainda é meio limitada ou até equivocada. Então não é garantia de sucesso. Não é uma garantia universal. Para alguns atletas, em certas provas, pode fazer diferença sim. Mas não é uma fórmula mágica que funciona igual para todo mundo em toda situação. O benefício real pode depender de um monte de coisa, do atleta, da prova, do resto da estratégia. Entendido. É uma ferramenta potente, mas que tem suas nuances na aplicação real. Beleza. Agora vamos virar a página pro pós-exercício. Acabou o treino, corpo moído. Qual a prioridade número 1 com os carboidratos nesse momento? A prioridade total depois do exercício, principalmente se tiver outro treino ou competição logo em seguida, é começar a repor o glicogênio que a gente gastou, tanto do músculo quanto do fígado. E a pressa para fazer isso depende muito de quanto tempo você tem até o próximo esforço. Às vezes a pessoa treina de manhã e de noite. Qual a estratégia aí? Nesse caso, quando o tempo é curto, tem que ser agressivo com carbo. As duas fontes, a CSM e Kerksick, são bem claras nisso. A recomendação é mandar para dentro cerca de 1,0 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora durante as primeiras 4 horas depois que acabou o exercício. Uau! 1,0 a 1,2 grama kg por hora nas primeiras 4 horas. É bastante. É bastante, sim. É um momento chave. E focar em carboidratos que absorvem mais rápido, aqueles de alto índice glicêmico, pode ajudar a acelerar essa reposição do glicogênio nesse começo. E se, por algum motivo, for difícil comer tanto carboidrato assim? Sei lá, falta de apetite, correria. Tem alguma alternativa que as fontes mencionam? Tem sim. Eles falam de uma estratégia combinada. Se a pessoa conseguir comer um pouco menos de carbo, tipo um 0,8 GkG/h hora, adicionar proteína junto, na faixa de 0,2 a 0,4 GkG/h hora,
pode ajudar a dar um empurrãozinho na recuperação do glicogênio. Embora o foco aqui seja carbo, essa interação é relevante. Ah, interessante essa combinação. E o Kerksic ainda levanta outra possibilidade curiosa. Adicionar cafeína, uns 3 a 8 mg/kg, junto com carbo pós-treino. Alguns estudos indicam que isso pode potencializar ainda mais a volta do glicogênio para o músculo. Cafeína ajudando a guardar carboidrato. Olha só. E se o tempo de recuperação for mais tranquilo? Digamos, 24 horas ou mais até o próximo treino puxado. Aí a urgência cai bastante. Se tem mais de 8, 12 horas para recuperar, aquela janela super crítica logo depois do treino perde um pouco o peso. O foco principal vira garantir que você coma o total de carboidratos que precisa no dia, aquelas faixas lá do começo, de 3 a 12 gramas/quilograma dia, distribuído nas refeições normais. O grupo dá conta de reabastecer mais devagar. Perfeito, isso simplifica para quem tem mais tempo entre os treinos. Agora, para a gente ir fechando, vamos tocar no assunto que parece ir contra tudo isso de encher o tanque. A tal estratégia Train Low, Compete High. Treinar com pouco carbo disponível. Como é isso? Por que alguém faria uma coisa dessas? Essa é uma estratégia mais avançada e, intrigante. Train Low significa, de propósito e de forma planejada, fazer algumas sessões de treino específicas com baixa disponibilidade de carbo. Não é para fazer isso sempre, de jeito nenhum. E como se faz isso na prática? Tem várias formas. Treinar de manhã em jejum, depois da noite sem comer, ou fazer 2 treinos próximos sem comer carbo direito entre eles, ou simplesmente não comer nada de carbo durante um treino longo. Tá, mas qual a vantagem? Parece que treinar com pouco combustível vai piorar o próprio treino, não? Exatamente. Aí que está o paradoxo. O treino em si, a qualidade dele, pode sim ficar pior. A intensidade pode cair. Mas a lógica por trás, que a ACSM explica, é que esse aperto, esse estresse metabólico por faltar glicogênio, pode dar um sinal mais forte para o corpo se adaptar ao treino de endurance. Que tipo de adaptação? Ativa umas vias lá dentro da célula, tipo AMPK, P38MAPK, PGC1-alfa, que estão ligadas a fazer mais mitocôndrias, as usinas de energia da célula, e a melhorar a capacidade de usar gordura como combustível. A aposta é que, no longo prazo, isso deixa o atleta mais eficiente. Entendi a teoria, forçar um pouco para adaptar mais, mas a pergunta de ouro é: essa adaptação na célula se traduz mesmo em performance melhor lá na competição, quando o atleta vai estar com o tanque cheio, com pitch high? E essa é a grande questão. É aqui que precisa ter muita, mas muita cautela, como a ACSM ressalta bastante. Apesar da lógica molecular ser interessante e das adaptações na célula poderem acontecer, a prova científica de que essa estratégia Train Low, no geral, leva a uma melhora clara e consistente no desempenho final, essa prova é considerada limitada ou até incerta pela análise YOLKI 10 da ACSM. E quais os riscos ou problemas dessa estratégia? O risco principal é justamente esse que você falou, a qualidade do treino cair. Se a pessoa não consegue manter o ritmo ou volume que precisava naquele treino low, o estímulo geral pode ficar fraco. E fazer isso direto sem planejamento pode aumentar o risco de overtraining, de baixar a imunidade até de perder músculo. É um equilíbrio bem delicado. Então, o que se conclui hoje sobre o Train Low é que não é para sair cortando carbo por aí. É uma ferramenta avançada, que exige um planejamento, muito cuidadoso, periodizado. Tem que encaixar essas sessões low de forma estratégica, talvez em treinos menos importantes ou menos intensos, para tentar pegar o benefício da adaptação sem detonar os treinos-chave. Ainda falta pesquisa para ter certeza de como fazer isso do melhor jeito. Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais sobre as estratégias de carbo que a gente tirou da ACSM e do Kerksic para fixar. Bora lá. Primeiro ponto. Carboidrato é essencial. É o combustível principal para exercício, especialmente os mais puxados ou longos. Não tem como fugir disso. Segundo, a quantidade diária varia demais, né? De 3 até 12 gramas por quilo por dia. E o pulo do gato é ajustar isso, periodizar, conforme a fase do treino e o objetivo. Terceiro,
Aquela refeição antes, de 1 a 4 horas antes, com 1 a 4 gramas por quilo de carbo, o foco principal é completar o glicogênio do fígado para dar a partida. Quarto, durante o exercício longo, mais de 60 a 90 minutos, mirar em 30 a 60 GH é o padrão. Pode chegar a 90 GH em ultras, usando MTCs, aquelas misturas. E para treinos um pouco mais curtos e intensos, 45 a 75 minutos, até o bochecho pode dar uma ajuda neural. Quinto, depois do treino a recuperação do glicogênio é chave. Se o tempo até o próximo for curto, menos de 8 horas, tem que ser rápido e intenso. 1,0 a 1,2 kg/h nas primeiras 4 horas. Proteína ou cafeína podem dar uma mãozinha em alguns casos. Se tiver mais tempo, é só bater a meta do dia. E sexto, a estratégia Train Low é avançada, busca adaptação, forçando o corpo, mas o benefício na performance ainda não é certo e tem risco se for mal feita. Cuidado e planejamento são essenciais. O que fica muito claro, né, é que não tem receita pronta. Entender essas diferentes estratégias, o porquê de cada uma, dá um monte de ferramentas na mão. Permite que o atleta ou treinador tome decisões mais conscientes, mais personalizadas. Exato. É o conhecimento aplicado na veia. Saber o porquê de fazer certas escolhas na alimentação pode ser a diferença entre aguentar um treino pesado ou quebrar, entre recuperar bem ou ficar se arrastando. Tira muito do eu acho que e coloca mais estratégia na parada. Precisamente. É usar a ciência para tentar otimizar todo o processo, né? Do treino à competição, de um jeito que funcione para cada um. Excelente! Fechamos então essa nossa análise focada nas estratégias de carboidratos, olhando para o que dizem a ACSM e a ISSN, Kerksick. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, pensando naquela estratégia mais complexa do Train Low, fica uma questão interessante para a ciência investigar mais a fundo. Como é que a gente poderia periodizar direitinho essas sessões de baixo carbo dentro dos ciclos de treino? Qual a dose certa, na hora certa, para pegar o máximo da adaptação celular, sem estragar os treinos importantes de alta intensidade e sem prejudicar a saúde? Achar esse ponto ideal. Aí é que está o desafio, onde a ciência encontra a arte de treinar. Uma ótima reflexão para a gente continuar pensando. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa conversa detalhada com a gente. Até a próxima!